Nessa lição, nós vamos fazer um exercício prático e criar um protótipo de scorecard de estratégia seguindo as etapas discutidas anteriormente. Vamos usar o software BSC Designer para esse propósito. Então vamos imaginar que, na etapa de formulação da estratégia, nós usamos a estrutura Pestel para analisar o ambiente externo. Como resultado da análise Pestel, descobrimos que as tendências que podem afetar nossa organização são mais clientes que preferem fazer compras online, assim como mais talentos que desejam trabalhar remotamente. Essas descobertas elas nos permitem formular uma hipótese. Nós precisamos mudar a maneira como atendemos os clientes e nos comunicamos internamente para corresponder à tendência online. Nessa lição, vamos usar essa hipótese imaginária e descrever uma estratégia de resposta em um mapa estratégico. Nós vamos então mudar para o software BSC Designer e começar o exercício. Nós sugerimos começar com a perspectiva dos clientes. Nós precisamos primeiramente fazer duas perguntas. O que as tendências mencionadas elas significam para os nossos clientes externos, nossos usuários finais? O que essas tendências significam para os nossos clientes internos, nossa equipe e parceiros? Hoje, mais empresas estão oferecendo seus serviços online. Como os hábitos dos usuários finais estão então mudando nesse contexto? Em vez de comprar produtos e serviços localmente, os clientes eles buscam soluções para os seus desafios online. Como eles vão encontrar então o nosso produto? Como eles farão sua decisão de compra? Como uma empresa pode estabelecer um relacionamento de confiança com os clientes ao vender online? Quanto às equipes internas, elas vão precisar fazer mais negócios online. Seus desafios serão então se adaptar ao novo estilo de gestão, aprender a usar novas ferramentas e, o mais importante, encontrar o equilíbrio certo entre trabalho e vida pessoal. Com essas ideias em mente, nós podemos então formular metas para a perspectiva de cliente. Nós vamos adicionar uma meta que é a presença online efetiva e adicionar a perspectiva de cliente. Outra meta, essa meta ela é focada nas necessidades do usuário final. Outra meta que nós podemos adicionar é a de preparar para fazer mais conteúdo, para fazer mais negócios online. Será também adicionada a perspectiva de cliente, tendo como foco as necessidades da equipe interna e dos parceiros. Agora, nós avançamos para a perspectiva financeira. Que objetivos financeiros nós esperamos alcançar se satisfizermos as necessidades dos clientes? Então, ao vender online, nós poderemos atender mais clientes e, respectivamente, aumentar a receita. Então, na perspectiva financeira, nós vamos adicionar o objetivo ou meta aumentar a receita. E adicionamos a essa perspectiva. Ao formular metas ou objetivos para a perspectiva financeira, é importante focar na relação de causa e efeito entre as metas na perspectiva de cliente e financeira. A lógica é que satisfazer as necessidades dos clientes vai resultar em atingir metas financeiras. Avançando para a perspectiva interna. O que precisaríamos mudar internamente para atender às necessidades dos clientes no contexto de vendas online? Para responder essa pergunta, nós precisamos ver como as coisas estão organizadas agora. Qual é a nossa abordagem de marketing hoje? Onde estão os principais custos e restrições? Como nós podemos mudar para interagir melhor com nossos clientes online? Como exemplo, nós vamos nos concentrar nesse objetivo, que é o de implementar marketing de conteúdo. A lógica por trás desse objetivo é a hipótese de que o marketing de conteúdo vai ajudar a chamar a atenção dos clientes online e será mais econômico do que os esforços clássicos de marketing. Quanto ao trabalho em equipe, a equipe de projeto do nosso exemplo, ela pode se comunicar 100% online? Eles têm as ferramentas necessárias? Outra pergunta, a gerência ela possui as habilidades necessárias para trabalhar com uma equipe remota? Então, vamos formular o objetivo dessa forma.
Nós vamos colocar preparar para o trabalho remoto. A lógica por trás dessa meta vai estar relacionada a todas as barreiras que encontramos durante o estágio de análise. Por exemplo, a necessidade de otimizar os processos de contratação para trabalho remoto ou focar na diversidade e inclusão para entender melhor as necessidades dos diversos grupos de clientes. E para manter um registro da justificativa, nós podemos, por exemplo, deixar uma nota por meio do botão de iniciativas. Aqui nós podemos adicionar uma nota para deixar o registro disso, de uma justificativa. Avançando para a perspectiva de aprendizado. Finalmente, então, quais são as habilidades e infraestrutura que nós precisamos para trabalhar nas metas da perspectiva interna? Então, nós precisamos, vamos adicionar, de habilidades de criação de conteúdo para marketing de conteúdo. Esse é um objetivo. Outro objetivo, outra meta, é a de ter uma arquitetura confiável para reuniões e colaboração online. Adicionado as duas metas. Então, nós formulamos as metas no mapa estratégico. Agora é hora de tornar essas metas mais específicas, adicionando alguns KPIs. Nós vamos começar com os objetivos da perspectiva de aprendizado e crescimento. Quais são os fatores de sucesso para desenvolver uma habilidade para criar um bom conteúdo? Como no caso da maioria das habilidades sociais, os fatores de sucesso eles são treinamento e prática. Nesse caso, é preciso passar por algum treinamento de redação e praticar bastante na criação de conteúdo para um site e redes sociais. Então, que tal validar essas conquistas nesse caso? Como nós podemos confirmar se alguém em nossa equipe realmente domina a habilidade de criar um bom conteúdo? Nós podemos ver a pontuação final do teste do treinamento de redação. Porém, esse não é um indicador confiável. A pontuação do treinamento ela pode ser alta, mas não existe garantia de que os resultados do treinamento eles serão implementados corretamente e vão resultar em melhorias tangíveis nos negócios. Uma melhor abordagem é testar as habilidades na prática. Uma pessoa que passou no treinamento de redação, ela pode criar conteúdo para a lista de e-mail, plataforma de vídeo ou blog da empresa. Então, nós podemos verificar se esse conteúdo funciona conforme o esperado. Nós podemos rastrear as métricas de engajamento para o conteúdo, como taxa de rejeição, tempo no site ou tempo de exibição. Ou podemos compartilhar esse conteúdo nas redes sociais e ver se as pessoas estão dispostas a compartilhá-lo. Então, vamos resumir essas ideias na forma de indicadores. Nesse caso, nós vamos selecionar a meta habilidades de criação de conteúdo e vamos, então, adicionar um indicador a ela. Nós vamos adicionar o treinamento de redação. Treinamento de redação. E nós vamos mudar o tipo do indicador dele como sendo um indicador de tendência. Agora, nós vamos mudar para a aba KPIs, treinamento de redação, e esse treinamento ele vai ser medido em horas. Adicionamos um indicador de tendência. Agora, nós voltamos para essa mesma meta e nós vamos adicionar uma nova indicador. Vai se chamar o engajamento social. Adicionamos o engajamento social e esse indicador ele vai ser medido, o engajamento social, a unidade dele vai ser em porcentagem. No caso desse indicador, nós poderíamos escolher ou construir um índice, conforme isso foi discutido no artigo de referência dessa lição. Então, agora, nós temos os nossos dois indicadores para essa meta. Nós podemos conectar, então, a meta habilidade de criação de conteúdo com a meta
implementar marketing de conteúdo. Feita essa conexão, além do link visual, essa conexão ela também pode significar que o objetivo, habilidades de criação de conteúdo, ele está contribuindo para o objetivo implementar marketing de conteúdo como um indicador de tendência. Em nosso exemplo, esse tipo de conexão faz todo sentido. Agora, quais são os fatores de sucesso da meta implementar marketing de conteúdo? Um deles é, obviamente, a necessidade de ter uma habilidade de criação de conteúdo. E nós já estamos quantificando este fator através do indicador de resultado da meta, habilidades de criação de conteúdo. No contexto da meta implementar marketing de conteúdo, esse indicador ele se torna um indicador de tendência. Como nós podemos validar uma implementação bem-sucedida do marketing de conteúdo? Nós poderíamos usar métricas de engajamento social, mas elas realmente quantificam o que nós queremos alcançar? Então, parece que não. Então, gostar e compartilhar não são os nossos objetivos finais. Nós queremos conteúdo para gerar mais leads para o nosso negócio. Então, nós vamos fazer isso. Vamos selecionar implementar o marketing de conteúdo e vamos adicionar um indicador que é o número de leads gerados. Vai ser um excelente indicador de resultado para essa meta. Agora, vamos conectar a meta implementar marketing de conteúdo com presença online efetiva. Fizemos a conexão. Quais são os fatores de sucesso da presença online? Então, deve se tornar fácil de encontrar esse produto e deve ser fácil entender como funciona. Com o marketing de conteúdo, nós resolvemos parte desse desafio. Então, a implementação do marketing de conteúdo será um dos indicadores de tendência da presença online. Então, nós vamos selecionar a presença online efetiva e outro importante indicador para essa meta pode ser resposta rápida do atendimento ao cliente. Para o caso em que os usuários têm alguma dúvida. E nós vamos colocar esse indicador como sendo um indicador de tendência. Feito isso, adicionamos. Então, novamente, nós selecionamos presença online efetiva. E agora, como vamos validar os resultados da meta presença online efetiva? Então, nós vamos adicionar satisfação do cliente, de um modo geral, e vamos adicionar, para validar essa meta, o valor vitalício do cliente. Vitalício do cliente será outro indicador para validar essa meta. Então, agora, nós vamos, além disso, selecionar o aumentar a receita e vamos, finalmente, com as necessidades. A satisfação das necessidades do cliente, isso como vai ter um impacto no desempenho financeiro, então nós vamos adicionar aqui um indicador que vai ser uma receita mensal recorrente. Uma receita mensal recorrente. Naturalmente, uma receita mais alta. Agora, o que dizer das iniciativas? Então, nós vamos pensar sobre a meta de presença online efetiva. A hipótese inicial era que os clientes eles vão pesquisar mais online e comprar mais online. Mas não estamos realmente pensando estrategicamente. Na verdade, nós estamos esperando que as coisas elas funcionem como sempre, só que com apenas algumas mudanças. E se a mudança ela for mais dramática? E se os requisitos do cliente mudarem significativamente? Então, nós não sabemos, mas talvez essas sejam boas perguntas a se fazer. Então, nós vamos selecionar presença online efetiva e, como uma iniciativa, nós vamos agora adicionar, podemos mapear essa ideia como pesquisar tendências do cliente. Pesquisar tendências do cliente. Se nós tivermos recursos suficientes, isso pode se tornar uma meta abrangente para a perspectiva de
aprendizagem e crescimento. Outro objetivo que chama a atenção, adicionada à iniciativa, e outro objetivo que chama a atenção é o implementar marketing de conteúdo. O que exatamente nós queremos dizer com a implementação de marketing de conteúdo? Nós temos a habilidade de criação de conteúdo como um dos indicadores de tendência. Mas apenas ter habilidade não é suficiente. Nós precisamos entender as preferências do público-alvo em termos de conteúdo e formato de apresentação. Precisamos encontrar plataformas de publicação onde o conteúdo receba mais atenção e também precisamos definir um fluxo de trabalho para marketing de conteúdo. As etapas podem ser de pesquisa, redação, revisão, adição de ilustrações, promoção e tradução. Com essas ideias em mente, nós vamos adicionar duas iniciativas. Para isso, nós selecionamos implementar marketing de conteúdo e vamos adicionar uma iniciativa que é o teste AB. Essa será uma primeira iniciativa. Teste AB de preferências do público-alvo. Outra iniciativa que nós podemos adicionar a essa meta de implementar marketing de conteúdo vai ser definir fluxo de trabalho para o marketing de conteúdo. Também é outra iniciativa que pode ser adicionada a essa meta. O quadro geral, então, da estratégia, ele está ficando muito mais detalhado. Por isso, é importante agora nós avançarmos para a descrição do nosso quadro online. Nós começamos com uma ideia vaga de que as preferências dos compradores estão mudando. Nós usamos essa hipótese para definir uma estratégia de resposta. Nós descrevemos essa estratégia em um mapa estratégico com altos níveis de detalhes, usando metas de negócios, KPIs e iniciativas. Agora, a estratégia do exemplo está pronta para execução? Então, nós vamos discutir algumas ideias práticas para melhorar esse mapa estratégico e evitar erros típicos. Então, depois que uma estratégia é descrita em alto nível, é importante entender como aplicá-la em termos de cascata. Então, nós vamos preparar o trabalho remoto da perspectiva interna como exemplo. Muitas ideias relacionadas a esse objetivo, elas repercutem em uma estratégia de gestão de talentos. A questão é, nós devemos mapear todas essas metas aqui ou devemos cascatear essas metas no mapa estratégico de RH? Então, pode ser uma boa ideia alinhar, preparar o trabalho remoto do nosso mapa estratégico com o scorecard de estratégia de diversidade e inclusão. Então, nós selecionamos aqui essa meta. Agora, nós vamos adicionar um outro item. Vamos mudar para a aba de dados. E aqui, nesse botão de edição do valor, nós vamos selecionar outro indicador e vamos selecionar o de diversidade e inclusão. Então, nós podemos usar o desempenho do resultado de uma meta principal do scorecard de diversidade e inclusão como um indicador principal para a meta preparar o trabalho remoto. Então, nós vamos adicionar isso aqui, a diversidade e inclusão, e vamos adicionar ao nosso indicador. Então, como esse é um indicador de tendência, nós vamos alterar o seu tipo. Então, na aba aqui, contexto, ele é um indicador de tendência. Alteramos o seu tipo para o indicador como sendo de tendência. Então, de maneira semelhante, os scorecards de diferentes unidades de negócio, eles podem mostrar como eles contribuem para a estratégia principal. Em nosso exemplo, nós deixamos algumas metas sem KPIs. Isso está perfeitamente aceitável no estágio inicial de descrição da estratégia.
É melhor ter metas sem KPIs do que se ater a KPIs ruins que não tem nada a ver com o que você deseja alcançar. No caso de metas difíceis de quantificar, é importante planejar uma iniciativa separada focada em encontrar as melhores maneiras de medir esforços e realizações. As discussões que vão acontecer durante essas sessões de brainstorming são ainda mais valiosas do que o conjunto final de indicadores. Às vezes, quando nós projetamos um mapa estratégico, existem metas que não estão vinculadas a nenhuma meta de uma perspectiva anterior. Por exemplo, pode haver uma meta na perspectiva do cliente e que essa meta não esteja vinculada a nenhuma meta na perspectiva interna. A lógica de causa e efeito ela não é completa nesses casos. Nós mapeamos uma meta, mas não descrevemos como planejamos abordá-la. Isso pode acontecer por dois motivos. Essa parte da estratégia ainda não foi desenvolvida, ou a contribuição não expressa visualmente, mas está implícita. Então é importante aprender a diferenciar esses dois casos e planejar o desenvolver essas partes que faltam no mapa estratégico quando for necessário. O que mais está faltando, então, nesse scorecard de estratégia? Então, definições de KPI. Nós definimos as métricas de tendência e resultado, mas apenas especificamos seus nomes, sem nenhum outro detalhe. Então, vejamos, por exemplo, a métrica de engajamento social. Essa é uma métrica, na perspectiva de aprendizagem e crescimento. Então, na aba geral, nós podemos adicionar mais detalhes no campo descrição. Podemos especificar unidades de medida, escolhendo algo da lista ou criar nossas próprias unidades de medida. Nós podemos também especificar um responsável por esse indicador. Agora, na aba Dados, para calcular o desempenho desse KPI e torná-lo comparável com outras métricas, o software precisa saber a escala que precisamos usar para a medição e o valor atual do indicador. Por exemplo, para esse indicador, a escala pode ser de 0 a 100. E o valor atual pode ser, por exemplo, de 80%. Agora, na aba Desempenho, nós podemos definir a importância desse indicador em comparação com a importância de outros indicadores no scorecard. Podemos definir como o desempenho depende do valor. Por exemplo, nesse caso, um valor mais alto significa um melhor desempenho. E, finalmente, na aba Contexto, nós podemos definir o tipo de indicador, se ele é um indicador de tendência ou de resultado. Podemos repetir uma configuração semelhante para os outros indicadores. Basta inserir os dados manualmente ou importar os dados de uma planilha Excel. No manual do usuário, nós temos alguns vídeos de treinamento onde nós discutimos a definição de KPIs e outras funções relacionadas em detalhes. Na etapa 2 do processo de planejamento estratégico, nós mencionamos os temas estratégicos como uma espécie de filtro para todas as novas ideias. Os temas estratégicos também nos ajudam a tornar a estratégia mais focada. Então, como nós podemos refletir, por exemplo, que a meta implementar marketing de conteúdo, ela pertence ao tema estratégico excelência operacional. Então, nós podemos escolher esse objetivo. Então, na perspectiva dos processos internos, nós vamos selecionar o implementar marketing de conteúdo. Então, nós estamos na aba Contexto, e agora o tema estratégico ele vai ser excelência operacional. Mudamos o tema estratégico. Então, essa mudança ela vai ser refletida diretamente no mapa estratégico aqui, através da cor usada para esse tema, para esse objetivo associado a esse tema. Na etapa 5 do processo de planejamento estratégico, nós discutimos a melhor prática sobre a execução da estratégia, a necessidade de visualizar dados nos painéis e fazer análise de lacunas. Então, nessa aba Painel de Controle, para tornar a execução da estratégia mais fácil, nós podemos adicionar alguns gráficos ao painel. E nós não estamos limitados a apenas um painel. Nós podemos ter vários painéis aqui nessa mesma aba.
Mudando agora para a aba Análises, a análise de lacunas ela é automatizada nessa aba, onde nós podemos encontrar os indicadores que requerem atenção. Podemos até prever os valores futuros dos indicadores usando os dados históricos. Mais uma vez, existem vídeos de treinamento para todas essas funções. Então, se você estiver interessado em aprender mais como o software ajuda a automatizar o planejamento estratégico, basta conferir esses vídeos. Agora, você tem um exemplo de como essa estratégia pode ser definida e descrita em um mapa estratégico. Então, siga o exemplo e crie um protótipo de scorecard de estratégia no BSC Designer Online. Aqui, nós temos um plano para você. Então, defina os atributos da estratégia como nós fizemos na lição 2. Formule algumas hipóteses estratégicas como nós fizemos na lição 3. Não é necessário usar a estrutura Pestel, então fique à vontade para usar qualquer estrutura que corresponda às suas necessidades. Em seguida, descreva as hipóteses estratégicas no mapa estratégico usando metas de negócios, KPIs e iniciativas. Em seguida, cascateie algumas dessas metas para os scorecards de nível inferior ou, pelo menos, prepare um plano em cascata. Se você precisar de mais algumas ideias para se inspirar, verifique os exemplos reais de scorecards de estratégia em nosso site. O link para os exemplos está incluído na parte de referência. E para os participantes do programa Premium, assim que tiver o protótipo pronto, fique à vontade para compartilhá-lo com seu instrutor. Nós vamos revisar o seu protótipo e sugerir algumas melhorias. Essa etapa ela é necessária se você planeja obter um certificado de conclusão.